Queridos, estou muito feliz de fazer esse vídeo para vocês. É um momento muito especial da minha carreira, é um marco em que eu comemoro 10 anos de formada. Como tudo começou? Aos 17 anos eu fiz vestibular para Medicina na Universidade Federal de Santa Maria, fui muito bem colocada e fui fazer cursinho na cidade. O problema é que durou apenas 11 dias, porque o cursinho ele tinha 12 horas de estudos, de segunda a segunda, e eu realmente me dei conta que eu não conseguiria estudar tudo aquilo que o cursinho solicitava. E aí, então, por mais que eu já estava morando na cidade, eu contratei um transporte, esses caminhões de mudança, para fazer a minha mudança. E aí, quando eu fechei, eu liguei para os meus pais para dizer, olha, estou voltando para casa. E aí a minha mãe apavorada, mas como, Janaína, que tu está voltando para casa? A gente já montou todo o apartamento aí para ti, nananã, tu vai morar com uma amiga tua, que é a Thaís, um beijo para ela. E aí a minha mãe falou assim, bom, Jana, mas então tu sempre quis fazer medicina, agora eu não tô mais te entendendo. E aí eu disse, pois é, mãe, é que agora eu não quero mais medicina, eu vou fazer psicologia. Gente, eu não tinha planejamento. E a minha, como, Janaína, psicologia? Sim, mãe, mas Jana, tu nunca me falou sobre isso. Eu falei, mãe, eu vou fazer psicologia e vou abrir uma clínica para trabalhar com deficientes. Voltei então para Venâncio Aires, que era a cidade em que os meus pais moravam, e comecei a fazer o cursinho e fiz vestibular. E quando eu fazia cursinho, foi quando eu conheci o meu marido, o Eduardo, na última semana. Isso porque, ao invés de eu assistir às aulas, eu jogava truco. E aí, como eu fiquei com medo de não passar no vestibular, eu tinha uma semana que era aula de manhã, de tarde e de noite, e aí, então, eu estava indo full time, para o cursinho, para estudar, para correr atrás do prejuízo. E foi nessas aulas que eu conheci o Eduardo. Bem, mas voltando então, passei no vestibular. E eu lembro que aí o Eduardo me mandou uma mensagem, que ele, ao invés de ele ver a colocação dele, ele viu primeiro se eu tinha passado. E aí eu tinha passado e eu falei para ele, mas é que eu não sei se eu vou cursar ainda psicologia, porque ainda eu estava na dúvida, como eu falei antes, Digamos, a psicologia ela surgiu na minha vida em uma semana, ou menos que isso. Bom, e aí fiz sim psicologia. Comecei, na minha primeira aula, uma professora perguntou, quem quer ser voluntário da disciplina de técnicas projetivas? E a Janaína, como sempre, levantou a mão e disse, eu. Não sabia o que era técnicas projetivas, mas eu sabia que eu queria ser voluntária de uma disciplina. E foi ali que tudo começou. Eu sempre fui muito engajada com as aulas, eu participei de várias pesquisas, fui bolsista CNPq, Pronax, deixa eu ver o que mais, eu participava de pesquisas voluntárias, eu ia em vilas, favelas, fazer pesquisas populacionais, muito bacana, eu tive uma experiência muito legal porque eu aproveitei muito mesmo a minha graduação. E uma das coisas que as pessoas sempre têm curiosidade e que eu sempre sugiro para quem faz psicologia é aproveite o máximo que a universidade oferece, não só nos cursos da psicologia. Por exemplo, eu fazia pesquisas em cursos de educação física, fisioterapia, nutrição, até na área de ciências contábeis e economia. Então, é muito importante que vocês entrem dentro da faculdade e não fiquem apenas vivendo aquilo que a faculdade oferece, no curso. E busque cursos multiprofissionais. Eu comecei a fazer estágios antes da solicitação curricular e isso foi muito bacana para o meu crescimento e desenvolvimento profissional. Eu fiz estágio na PAI, fiz um estágio de familiarização no CAPS, que é um centro de atenção psicossocial e é a minha indicação para todos os estudantes de psicologia, porque lá a gente tem a oportunidade de trabalhar com uma equipe multiprofissional e conhecer todos os tipos de psicopatologias que existem. Então, e também conhecer a parte de psicofármacos. Então, fica aí uma sugestão para vocês. O meu primeiro estágio curricular foi num CAPS, em que eu fiquei 1 ano, e depois eu fiz, já na minha especialização, que era sistêmica, psicoterapia individual, casal e família. E a partir de então, quando faltava meio ano para me formar, eu já iniciei a minha especialização clínica, que é nessa área. Quando me formei, eu e mais 4 sócias abrimos uma empresa chamada Qualivida, Gestão de Pessoas e Psicoterapia, e o segmento era recursos humanos. Tivemos uma experiência fantástica, engrandecedora nas nossas vidas, tanto pessoal quanto profissional. Bem, vocês já podem imaginar, 5 sócias, 5 psicólogas de 22, 23 e 24 anos. Os aprendizados foram os melhores. Quem estuda psicologia sabe
que a gente não aprende plano de negócios, a gente não aprende nada sobre empreendedorismo, a gente aprende muito mais por um viés clínico e na maioria das vezes ainda psicanalítico. E aí tu sai, né, da faculdade muito mais focada para abrir um consultório, uma clínica. E aí a gente queria abrir uma empresa e ainda de gestão de pessoas, que era trabalhar com recursos humanos que não era um foco, um viés da nossa faculdade. Bem, mas a gente se arriscou. A empresa, ela durou 4 anos, foi, como eu já falei antes, foi uma experiência fantástica, porém ela foi finalizada por conflitos de gestão de pessoas entre as sócias, né? Quem não aprende, né, gente, com os erros do início de uma carreira? Eu também passei por isso. Faltou uma parte que eu queria contar para vocês e que é muito importante na minha vida profissional, foi que quando eu estava fazendo a minha especialização, eu conheci a Cristina Amaral, uma professora que eu sou até hoje encantada pelo trabalho dela e a sensibilidade. E aí eu comecei a trabalhar junto com ela e com a irmã dela, chamada Heloísa Amaral. Nesse meio tempo, então, eu conciliava a Qualivida com a Top Competence, que é o nome da empresa que elas tinham na época. E a Heloísa Amaral, ela é a responsável por ter criado o RH da Claro no Rio Grande do Sul. Então, eu aprendi muito com elas na área também de gestão de pessoas. Nós implementávamos subsistemas nas empresas. Foi uma experiência fantástica também. Bem, então voltando, depois então que a Qualivida fechou, eu fui trilhar a minha carreira solo. Tive meu consultório, né, em Santa Cruz do Sul e foi muito bacana, né? Quando eu resolvi então vir morar em São Paulo, eu não tinha mais horários de atendimento em Santa Cruz, eu tinha lista de espera e teve uma oportunidade então do meu marido vir para São Paulo. Eu falei para ele: Eduardo, eu tenho 1 ano para ficar atendendo aqui em Santa Cruz e aí a gente vai morar em São Paulo a partir de 1º de março de 2012. E foi assim que aconteceu. Então conversei com todos os meus pacientes, eles entenderam e aceitaram que a gente estaria finalizando todos os atendimentos de psicoterapia. Me arrisquei mesmo. Quando eu vim para São Paulo, eu pensava, gente, o que eu fiz? Larguei tudo, mas tudo mesmo, porque larguei, vim para São Paulo, não conhecia uma pessoa, uma viva alma, e aí ia ter que começar tudo do zero. E foi isso que eu fiz. E em 2014, eu comecei a realizar os meus atendimentos aqui em São Paulo. E como eu comecei a realizar os atendimentos? Eu fui numa clínica de fisioterapia, conheci um profissional, eu expliquei que eu era psicóloga, ele gostou muito de mim e ele me ofereceu: Jana, eu tenho uma sala, tu quer sublocar? E aí, na ocasião, como eu não estava trabalhando e aqui em São Paulo os valores eram bem diferentes da minha realidade, eu pensei, bom, olha, expliquei para ele, né, que eu não tinha dinheiro no momento, mas que eu toparia sim, caso ele pudesse me ajudar com um valor que fosse mais acessível para que eu pudesse pagar o valor da sublocação. E aí ele falou: Jana, já vou te indicar 2 pacientes. E aí foi isso, e aí com esse dinheiro eu consegui pagar a sublocação da sala. E aí em abril de 2014 iniciei os atendimentos aqui em São Paulo. E mais ou menos a partir de agosto eu já tinha 4 pacientes, então dos 2 eu já tinha 4. E foi nesse meio tempo também que eu criei um Instagram. E o Instagram, então, eu criei com qual objetivo? Porque eu queria apresentar uma psicologia que eu acredito, que eu conheço, de uma forma mais simples, mais acessível e com falas mais do cotidiano. E aí, com isso, o pessoal começou a me seguir e hoje eu tenho um monte de pessoas que acompanham o meu trabalho e eu sou muito grata e muito feliz por vocês, que eu sempre comento, né? Vocês são a minha fonte de inspiração. Quando eu cheguei em São Paulo, como eu já comentei, eu não conhecia ninguém. E aí eu criei mais um plano de negócios, né? Como vocês podem perceber, eu amo um plano de negócios, para como eu iria, então, conhecer pessoas que eu achava interessante. E o que eu fiz? Eu entrava em contato com essas pessoas e marcava um café. E foi assim que eu conheci pessoas fantásticas e que eu sou muito grata aqui em São Paulo e que hoje eu tenho o prazer, a honra de atendê-las. Gente, como vocês podem perceber, ser cara de pau também faz parte da vida e traz resultados, né? Então foi a partir destes meus e-mails, por exemplo, que eu cheguei em pessoas fantásticas e que também eu consegui oportunidades, como por exemplo, para escrever em alguns blogs, para participar de algumas entrevistas em revistas e etc. Como vocês já viram, né, a minha cabeça está sempre borbulhando de ideias, eu sou sempre muito criativa. E aí eu sempre jogava tudo num papel e eu tenho uma amiga que eu preciso fazer um agradecimento muito especial, que é a Fernanda, porque ela sempre me dava uma orientada em tudo aquilo que eu escrevia e me ajudava a revisar os textos. Fê, muito obrigada. Bem, já contei um pouco da minha história e agora eu quero compartilhar com vocês o que eu faço atualmente.
Sou psicóloga clínica, atendo em psicoterapia individual, casal e família. Também trabalho com pessoas que querem desenvolver projetos, que querem empreender. E nesse trabalho, então, eu ajudo as pessoas, incentivo elas a criarem um plano de negócio, e desenvolvo as competências comportamentais que essa pessoa precisa para desenvolver o seu projeto. Esse projeto se chama Mapa Business, que tem como foco transformar os sonhos em objetivos. E também tem o Mapa Residentes ou Concurseiros, que é para aquelas pessoas que estudam, sejam para concursos ou para aqueles médicos que prestam algum tipo de residência. E o meu foco, então, é ajudar essas pessoas a se manter no estudo, atingindo o seu objetivo, que é passar tanto na residência quanto no concurso. Eu sempre ouvi falar que a psicologia não dava dinheiro. E eu nunca entendia muito bem essa frase. Mas hoje, depois então de completar 10 anos de formada, eu entendo o seguinte, que nenhuma profissão dá dinheiro, seja ela qual for, se tu não faz aquilo com amor, com dedicação, com energia, se tu não gera resultado. Eu entendo que qualquer profissão dá dinheiro, mas desde que tenha empenho, competência e que tu assuma aquela postura enquanto profissional. Se eu olhar para trás, esses 10 anos eles passaram voando e eles são recheados de aprendizados e de muitos erros. E esses erros eles fizeram com que eu chegasse até aqui. Ao longo de todo esse meu processo, essa minha vivência, eu sempre tive pessoas muito importantes ao meu redor, Dentre essas pessoas, o meu marido, Eduardo, muito obrigada por tudo, Tu sabe que tu tem parte dessa minha conquista e do nosso sucesso. É uma relação de 16 anos, em que 9 anos nós vamos completar este ano de casado. E aos meus pais e a todos os meus amigos que sempre me apoiaram e estiveram junto. E também a todos vocês que me acompanham, seja pelo Instagram, por e-mail, a todos os meus pacientes, clientes do Rio Grande do Sul e de todos os estados e países que eu já atendi. Vocês sabem que vocês são fonte da minha inspiração. Tudo isso que eu faço é para vocês. Eu nunca imaginei fazer um vídeo de 10 anos. É um vídeo, de repente, um pouco até desajeitado, porque é uma competência que eu estou aprendendo, mas estou aqui me esforçando, já suei bastante, já fiquei nervosa, porque não é algo fácil para mim, mas estou fazendo isso aqui para vocês, pelo carinho, pelo reconhecimento e pelo amor que eu sinto pela minha profissão e por vocês também. Muito obrigada e eu tenho certeza que juntos nós vamos muito longe. Oh, me emocionei!